Você sabe quais são os erros básicos de uma redação científica? Não? Então fica comigo e depois da vinheta eu explico. Fala minha galera, professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho teu. Essa é a primeira vez que tu está aqui conosco? Então eu te peço para você dar uma parada. Vem aqui na sugestão que está literalmente em cima da minha cabeça, para você poder assistir a parte 1, a 2, a 3 e a 4 em relação ao assunto redação científica. Uma vez que agora nós estaremos partindo para a nossa parte 5. Então vamos nessa, galera, que a gente tem pressa. Antes de qualquer coisa, nós temos que ter em mente que a redação científica nada mais é do que um texto que vai ter que explicar para a comunidade acadêmica o resultado do teu estudo. E esse texto, como ele pertence à academia, ele tem que seguir a norma culta. Ele não pode estar cheio de informações confusas, cheios de preconceitos. Lembrando que preconceito não é racismo, que nem é para ter esse treco na sociedade. Seria para quem ainda existe. Preconceito é uma ideia prévia que você tem acerca de algo ou alguém. Então, é um conceito prévio. Por isso que é preconceito. E quando eu vou fazer meu processo científico, eu não posso ter, durante o decorrer da minha escrita, um monte de preconceitos. Pelo contrário, preconceito a gente coloca lá na hipótese, que é o achismo. Eu acho que se eu fizer isso, vai acontecer isso assim assado. Se eu aplicar esta técnica, os meus alunos e as minhas alunas vão ter maior motivação no processo de ensino-aprendizagem. Isso é achismo, é um preconceito que eu tenho sobre o fenômeno de como motivar os meus alunos e as minhas alunas no que diz respeito à minha disciplina. Aí é que eu faço a ciência. Eu vou começar a desenvolver essa técnica e vou fazer um estudo comparativo. Com a turma A, eu estabeleço a ferramenta que eu estou propondo, que na minha cabeça vai melhorar o processo motivacional. Na turma B, eu não faço isso e vou verificar ao final o rendimento, se houve motivação realmente na turma A e não na turma B, para fazer com que a minha hipótese seja verdadeira ou falsa. Então, a gente tem que ter ideia bem fundamentada, eu tenho que ter ideia bem precisa, eu tenho que ir direto ao ponto no que eu estou falando, porque as pessoas não têm tempo a perder e elas não estão lendo romance para estar cheio de hipérbole, cheio de folclore, cheio de enrolação. Eu tenho que ser curto e grosso, eu tenho que ser papo, eu tenho que ser preciso, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser coerente, porque eu estou fazendo um trabalho científico. É por isso que eu tenho que me fazer entender de forma clara e de forma concisa, curto e grosso. Eu tenho que focar em quem vai ler, partindo sempre do pressuposto de que a pessoa que vai ler meu trabalho não é especialista. Não esqueça que o teu trabalho, uma vez defendido, ele vai ficar no acervo de uma biblioteca e ele vai ser de acesso público, a não ser que seja patente, a não ser que tenha propriedade intelectual envolvida no meio, mas se não for isso, ele vai estar à disposição da comunidade em geral. Assim sendo, a pessoa, ao ler o teu trabalho, ela vai ter que entender o que ele trata. Por isso que a gente tem que fazer para os outros e não para nós mesmos, ok? E a gente fala que a lógica redacional, ela sempre tem que estar associada à lógica da área da ciência a qual ela se destina. Uma vez
que eu vou fazer esse meu estudo com foco para determinado grupo de pessoas. E eu tenho que estar com a minha linguagem técnica e uma linguagem simples ao ponto de me tornar compreensiva tanto para o público a qual o trabalho se destina, quanto para o público em geral. É por isso que, em suma, nós temos que ter na nossa redação científica 3 princípios básicos: clareza, objetividade e precisão. Sem esses princípios, a gente não consegue nos fazer entender e acabar cometendo erros. Então é por isso que a nossa aula nós partimos do seguinte sumário: como é que eu vou estabelecer um bom argumento? Como é que eu vou fazer a minha redação? Quais são os passos para que eu consiga redigir algo focado, sem estar perdido? Quais são as características que eu tenho que desenvolver ao longo da minha redação e fazer com que eu consiga obter as 3 variáveis necessárias de um processo científico com o intuito de não cometer os erros básicos que são encontrados em toda e qualquer redação científica. Então é por isso que hoje o nosso foco vai ser justamente o nosso último item do sumário. Quais são os erros mais comuns que nós podemos encontrar numa redação científica? Então, vamos nessa? De acordo com tudo que nós temos na literatura, no meio digital, no meio tecnológico, com a experiência que nós temos praticamente 11 erros básicos. Tem muito mais, tá, gente? Mas esses são os mais comuns que nós podemos trabalhar. E para que a nossa aulinha não fique muito longa, hoje nós iremos trabalhar apenas os 5 erros iniciais, que são linguagem pessoal, ortografia e concordância, parágrafos longos, palavras inúteis e palavras repetidas. Então, vamos para o nosso item 1, o erro mais básico do básico do básico da redação científica. É a tua linguagem. É como você escreve. Assim como é a forma que você apresenta o seu trabalho diante da banca. O erro mais comum que nós podemos encontrar é a pessoa sempre colocar a primeira pessoa do singular. Eu fiz isso na hora da apresentação e na hora da escrita. Um erro grave também é quando a gente coloca a primeira pessoa do plural. Algumas pessoas, alguma literatura, defende que eu posso colocar observamos, falamos, afirmamos, não é? Mas uma outra parte da literatura, que é justamente essa que eu defendo, é aquela que tira também a primeira do plural, porque você está junto. Observamos. Então, quem observou? Eu e mais alguém. Então, nós observamos, nós falamos. E o pior é a primeira pessoa. Eu observei, eu julgo, eu afirmo. Quando você coloca eu julgo, significa que você está começando a dizer que você acha, dá a impressão que é achismo e não se coloca. Se você olhar, o único trabalho científico que aceita a primeira pessoa do singular é em nível de doutoramento, né? E a literatura ainda aceita para alguns os relatórios técnicos, mas nem para relatório e nem para doutoramento eu sugiro você usar a primeira pessoa do singular ou do plural. Fica uma leitura desagradável. Faça sempre a opção pela terceira pessoa do singular. Faça a tua redação impessoal.
foi observado, constatou-se, foi constatado. Mas, Guilhermina, se eu coloco na terceira pessoa do singular, como tu está me colocando, se eu faço uma redação impessoal, será que a pessoa vai saber que fui eu que fiz o trabalho? Lógico que a pessoa vai saber que você que fez o trabalho. Afinal de contas, a pessoa que está lendo sabe que isso é uma redação científica e ela é diferente da redação de um blog, por exemplo. E no blog você pode ter o uso das palavras coloquiais, mas aqui não. Então, nós temos que sempre transmitir segurança, que a gente não consegue ver quando a gente usa a primeira pessoa do singular, e nós temos também que transmitir com elegância. Por isso que se sugere também abolir a primeira pessoa do plural. Fica um texto mais bonito, fica uma coisa mais séria, mais científica. Ok? Então, essa é a primeira característica. Um outro erro que é inadmissível é ter problemas de ortografia, de concordância, de acentuação. É inaceitável. Por quê? Porque isso é um trabalho científico. Então, você se olha, você vai passar para a banca um material, ou mesmo para um leitor que você já defendeu, você manda para um periódico científico. A pessoa que vai ler o teu material, olha o quanto é deselegante a pessoa ter que ficar acentuando as tuas palavras, incluindo vírgula, porque você aplicou errado a vírgula, excluindo a vírgula, porque não era para colocar ali. Um erro grave. Terra 2020, vírgula, afirmou que isso assado cozido. Onde se separa o sujeito do resto da minha oração, do predicado. Então, isso acontece. Você pensa que isso é besteira? Não, isso acontece e muito em texto científico. Então, nós temos que sempre, ao final de todo o nosso trabalho, nós não somos máquinas e nós não dominamos a língua portuguesa, uma vez que eu não sou formada em letras língua portuguesa. Então, vai ocorrer que vai ter algum erro de português, com toda certeza. Ainda mais pelo fato de eu já estar cansada, eu já estar cega. Quando você lê muito o que você escreve, você não enxerga mais erro. Você não enxerga mais o óbvio. Por exemplo, o etial. Quando você vai querer utilizar a expressão latina etial durante a tua citação textual ou citação livre, a direta ou a indireta, o que acontece? As pessoas colocam segundo terra etial. Não, assim não vai colar. Eu tiro esse segundo. Terra etial afirma que o Brasil é bonito. Porque se eu colocar o segundo terra etial, o Brasil é bonito. Então você não iria perceber o que eu quero dizer. Então eu coloco terra etial afirma que o Brasil é bonito. Gente, a expressão latina etial significa e outros. Logo, a Terra, ela não fez aquele livro, aquele artigo, aquele material sozinha. Então, foi a Terra, o Barroso e o Peixoto, por exemplo. Então, foram 3 pessoas que escreveram. Se são 3 pessoas, é plural. Se é plural, o meu verbo tem que estar no plural. Então, Terra 2015 afirmou. Certíssimo. Terra etial 2015 afirmarão, porque são mais de uma pessoa. E esse erro acontece demais quando a gente começa a ler a nossa redação científica.
Então, nós não podemos cometer esse tipo de... Então, por isso que o ideal é, ao final de todo o teu trabalho, só o final, gente, porque senão tu vai ficar pagando igual um louco ou louca, não é? Ao final do teu trabalho, você tem que entregar para revisão esse material. Aqui eu coloquei só revisão de língua portuguesa, mas eu estico. Vamos também fazer a revisão das normas segundo a ABNT, uma vez que eu tenho que seguir as normas da ABNT, se caso a instituição que eu estou estudando adota a ABNT. Se você for olhar a minha tese, você vai ver que ela está completamente enlouquecida em nível Brasil. Por quê? Porque eu fui ter que adotar a norma portuguesa e não a norma brasileira. Então, ela não está enlouquecida, ela adaptou-se ao contexto em que eu me encontrava. Então, nós temos que ter também o domínio das normas. Eu tenho que ter consciência quais são as normas que vão estruturar o nosso trabalho científico. E isso a gente também vai trabalhar aqui, para que você consiga estabelecer o teu trabalho sem os erros básicos, olhando para a questão de normalização também, ok? Parágrafos longos. Gente, o parágrafo longo, ele faz com que a gente, leitor, e a gente responsável de fazer o material se perca, se canse, não se entenda. Parágrafo muito longo faz com que você, enquanto responsável pelaquele texto, fica na montanha-russa, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Eu começo com foco, vou embora para o foco B, depois eu volto de novo para o foco A, aí eu vou lá para o C, depois eu vou para o B de novo, eu me perco. Imagina o pobre do leitor ou da leitora. Além de se perder, vai achar um texto cansativo, uma coisa que é maçante, é cansativo. Tem gente que escreve de forma tão pesada que a gente não consegue sair da primeira folha, de tão carregada, de tão pesado que é o processo que ele escreve. É por isso que a característica da aula passada era a simplicidade. Então, os meus parágrafos, eles têm que ser simples, ao ponto do meu leitor entender o que eu quero dizer. Ele tem que ter bem claro qual é a ideia central daquele parágrafo. E em cima daquela ideia central, eu vou redigir o meu contexto. A partir do momento que ela termina, eu termino aquele parágrafo. Evita rodeios, evita o que nós chamamos de encher linguiça. Vai direto ao ponto, e assim você não se perde e você ganha ponto em relação ao leitor, porque ele consegue entender o que você quer dizer. E esse parágrafo longo, ele se casa com esta nossa próxima característica, esse nosso próximo erro grave, que são as palavras inúteis. Como eu quero encher linguiça, para poder ficar grande o meu parágrafo, eu começo a escrever coisa que não tem nada a ver. Começo a fazer um monte de besteira. Aqui a gente colocou que é para palavras inúteis, mas a pessoa que está lendo vai dizer assim, gente do céu, isso aqui só está enchendo linguiça, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é um monte de baboseira, isso aqui claramente está me chamando de idiota, não está vendo que eu estou vendo que o cabra está só querendo me enrolar para aumentar o quantitativo de página?
ou de folha. Eu não sei o que tu vais querer produzir, se vai ser um trabalho científico ou se vai ser um livro propriamente dito, que o nome correto é monografia. Mas é isso que acontece. Uma vez que você, por opção, vai querer fazer uma coisa grande. Então, lembra que quanto menos é mais, é isso que nós queremos dizer. Simplicidade. Porque se você começa a querer enrolar, 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 com foco só em preencher o parágrafo, para ele aumentar, para você tentar pensar que você está transmitindo a postura intelectual, porque você redige muito, você está fazendo justamente o inverso. Você começa a incluir textos desconexos. Você começa a ser prolixo. Você começa a literalmente só encher linguiça, como é o termo que nós colocamos. E isso não pode mesmo. E como tu começas a encher linguiça, tu começas a cometer o outro erro, que são as palavras repetitivas. Gente, num parágrafo, no máximo 2 vezes a repetição da mesma palavra. Então, se você vai escrever, no primeiro momento, redige normal. Depois que você vai ler, aí você vai dizer assim, eu já coloquei catalogação aqui. Então, aqui embaixo eu vou, a catalogação, então, por esta. Você muda o contexto, substitui a palavra. Não enche no mesmo parágrafo, às vezes no mesmo parágrafo tem, e o parágrafo é curto, 6 vezes a mesma palavra. Ou seja, se colocar numa peneira, o que sobra? Nada. Então, como você está com foco em querer aumentar o teu parágrafo, você começa a cometer os 2 erros em consequência. Repete muitas palavras e começa a colocar palavras inúteis. Então, se você faz um parágrafo curto, você vai focar na tua ideia central daquele parágrafo, tu não vai ter muita vírgula, tu não vai ter muito ponto. Então, foca na ideia central daquele parágrafo. Terminou a ideia central, tu já vai partir para uma outra ideia, então é sinal de que ali tem que ter o ponto, parágrafo. Se você quer respirar, fazer com que o leitor respire, mas está com o mesmo foco, ponto seguido, é melhor do que encher de vírgula, ok? Então, esses são os nossos 5 primeiros erros mais comuns que nós encontramos na nossa redação científica. Por aqui, nós vamos terminando. Se porventura você gostou do que ouviu, sinta-se à vontade para dar o teu like, assim como também te convidamos para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também nos seguir nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!